União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Trabalhar essa temática é bastante complexa e eu queria dizer para vocês que é ousado, exige a gente conversar sobre múltiplas dimensões. A primeira questão que a gente traz, para reflexões iniciais é que as infecções sexualmente transmissíveis, elas são consideradas problema de saúde pública. Gente, isso é muita coisa. Significa que todas as autoridades sanitárias das 3 esferas de governo, as entidades institucionais, que nós temos várias, inclusive aqui conosco, trabalhando nesse momento, participando, todas são bem-vindas nessas discussões. Gente, nós não vamos falar de doença. A primeira questão que eu abordo aqui é que o convite que o departamento nos está fazendo é para trabalharmos sobre a saúde sexual, para além da reprodutiva. Nós estamos falando aqui nesta tarde, nesse momento, um conjunto de direitos. Será que nós sabemos quais são os nossos direitos? Será que nós sabemos essa relação, de estar com uma saúde sexual ok? Nós vamos falar de coisas agradáveis. Nós vamos falar de cada um de nós, eu, você, a nossa família, nossas pessoas que nos rodeiam, sobre ter segurança. Então, como é que a gente fala dessa dinâmica, essa problemática de ter saúde, estar com saúde, viver plenamente a saúde sexual e viver plenamente a saúde mental? Será que nós vamos abordar? De início, eu já estou trazendo aqui algumas questões que a gente precisa romper com alguns equívocos. A gente ainda tem muitas questões que a gente precisa abandoná-las, dizer não. Esse tema é muito atual, embora ele seja um tema bastante recorrente, um tema bem antigo. Nós vamos discutir aqui algumas questões sobre riscos e vulnerabilidades. Até que ponto eu, você... Porque, gente, nós estamos falando aqui para todas as pessoas. Nós estamos falando aqui para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer credo religioso, de todas essas questões que envolvem a sexualidade. Então, como é que a gente vai trabalhar isso para entender essa relação entre saúde da mente e a saúde do corpo? E nessa questão das infecções, vocês, sobretudo quem é muito jovem, que está na flor da idade, passa um monte de coisa na cabeça. Eu, quando falo esse tema, a minha cabeça dá uma voltinha. Eu espero que você que esteja me ouvindo também consiga entrar comigo nessa discussão. Nós vamos trabalhar questões ligadas à nossa vida sexual ativa. Então, o recorte de hoje, o recorte dessa tarde, é discutir centrado na pessoa, uma pessoa que tenha sua mente sã, seu corpo sã e quer desenvolver sua vida sexual com muita tranquilidade, com muita segurança, sabendo o que está fazendo, os seus comportamentos, as suas atitudes pessoais. Nós vamos discutir que nós temos que quebrar alguns mitos, alguns preconceitos. Quer ver uma coisa? Quando se fala de sexo, diz o quê? Homem pega todas, Segura aí teu bode, tua cabra, porque o meu bode está solto. Isso é um absurdo. A gente discute masculinidade, a gente discute o poder desse homem, que para ele pode tudo e para as mulheres não. Então, gente, nós vamos conversar sobre isso, Nós temos que acabar com essas questões. E no mundo globalizado, no mundo da mídia, das multimídias, das redes sociais, essas questões são tão sérias que tem a exposição da figura, a minha figura, da sua figura, e a gente está muito nesse movimento, achando importante estar ligadinho na tela. É importante você estar conectado. Em tempo de conectividade, discutir a saúde mental é muito importante. Então, eu convido a você a pensar, o que é saúde mental para você? Saúde mental é o quê? Então, assim, aqui a gente não vai dar uma aula para especialistas sobre saúde mental. A discussão não é isso. A discussão é entender que saúde mental são várias habilidades que eu, você, o cidadão, o ser humano tem para exercer livremente, com segurança, a sua vida sexual. E para além disso, a gente vai ver daqui a pouquinho que é para além disso. Então eu vou discutir algumas questões aqui, que isso é muito interessante para a gente estar muito seguro. Então, gente, a primeira questão nós estamos falando do recorte da saúde, nós estamos falando de pessoas com a vida sexualmente ativa. Tá claro? O primeiro ponto. Em cima disso que a gente vai discutir.
E eu coloquei um nome ali, não sei se vocês estão percebendo, a pornografia da vingança. Tema atualíssimo. Alguém sabe o que é a pornografia da vingança? A gente vê muito isso na mídia. É uma exposição sem o consentimento, aquela coisa pejorativa, onde você não tem autorização e expõe as figuras, as fotos, as imagens, os vídeos de pessoas que você teve algum tipo de intimidade, algum tipo de relacionamento. Isso é um absurdo e hoje está categorizado junto com as questões de gênero, violência de gênero. Isso é uma questão muito séria. Então, gente, discutir nesta tarde a questão das infecções sexualmente transmissíveis, a questão do seu corpo sadio passa por como você se relaciona você mesmo e como você se relaciona nesse momento de redes sociais, das questões maiores, né, do mundo globalizado. Eu também quero trazer para vocês que antes de discutir a doença, a infecção, a gente vai discutir questões sobre a sexualidade. A gente traz um conceito da OMS, né, que é uma questão muito interessante de discutir, que essa questão da sexualidade, ela é inerente ao ser humano, a mim, a você, em qualquer faixa etária, qualquer idade, com qualquer deficiência ou sem deficiência física motora. Não é por aí que a gente fala de ter uma questão que contempla para além do sexo. Quando a gente vai falar daqui a pouco das infecções, muito a gente falar dos órgãos genitais adoecidos. Aqui não, a gente está falando do papel do cidadão, do meu papel, de você nas relações, como é que a gente se comporta nesse mundo relacional, onde nós temos aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, são de várias ordens. Então, gente, exercer a sexualidade não é só fazer sexo. E lembra daquele tabu, daquele mito que eu falei? Às vezes a gente fala, né? Ah, não fala sobre isso para criança, porque você está incentivando a fazer sexo. Não é assim? Às vezes a gente fala, não fala esse tema na escola. Na atualidade, mais do que nunca, discutir sexualidade é uma questão que requer um conhecimento para todas as pessoas. Gente, informação é fundamental. Não importa se você que está do outro lado, você que está aqui com a gente, discute se você é um profissional, se você é um estudante, se você é um cidadão, você é uma pessoa. Cada um de nós temos o direito de viver a nossa vida sexual, a nossa intimidade, livre de preconceito, livre de medo. Por isso que a nossa vida sexual, gente, a nossa sexualidade, que é bem maior, são vários âmbitos, várias dimensões, a nossa sexualidade nos exige pensar, agir de forma coerente. Por isso que discutir sexualidade, você precisa... O que você está pensando? Quais são as suas fantasias? Quais são os seus medos, as suas crenças? Nós precisamos trabalhar isso. Não se discute só a doença, o corpo adoecido. Antes, eu tenho que escutar, ouvir, entender como é que você está vivendo. Gente, trabalhar a saúde mental, essa relação, é entender como é que eu vivo comigo mesmo, como é que eu interajo nas minhas relações e como é que isso interfere no meu comportamento. Então, discutir sexualidade, é entender as minhas práticas, os meus valores e os meus papéis. Como é que eu me comporto quando eu tenho uma idade maior, uma maturidade maior? Como é que eu me comporto quando eu estou ainda na fase da adolescência? Como é que eu me comporto quando eu sou um profissional que atende um colega que está em sofrimento, em ansiedade, em depressão? Então, não é fácil discutir sexualidade. E ali, naquela figurinha que a gente está colocando para vocês, o que a gente está discutindo? Que quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa discutir e desconstruir algumas questões. A gente não pode ficar só achando que quando a gente fala de sexualidade, sobretudo na questão, né, de sexo, da vida sexualmente ativa, a gente tem que falar só do casal homem e mulher, porque isso é uma coisa do passado. A gente tem que permitir as diferentes composições, né, de formação afetiva ou não. Porque, gente, discutir sexualidade não é só aquele ato em si, até o pensamento, até a fantasia. E a gente pode estar aqui, ó. Você está pensando o que eu estou pensando agora? Não sei, eu estou pensando. Você está pensando? Eu estou brincando assim, mas é para mostrar que as nossas atitudes, elas falam muito. E para a gente entender um pouquinho essa relação da nossa mente sã com o nosso corpo sã, como é que a gente vai interagir, é muito importante ter esse comportamento tranquilo, esse comportamento seguro, porque discutir sexualidade é isso, é se permitir, é dizer não a algumas coisas preconceituosas. Porque, de repente, você pode estar com algum até sofrimento.
Pensa quando você não está bem com o seu corpo, não está bem com a sua sexualidade, no exercício do seu, até da reprodução ou do ato sexual, você pode estar sofrendo. Isso já pode trazer uma outra consequência que a gente pode discutir depois de alguns transtornos. Então, a palavra de ordem aqui é respeitar o direito da pessoa, discutir a vida sexualmente ativa de uma forma agradável e segura. Eu vou repetir sempre agradável e segura porque é isso que a gente quer, tá? Discutir sexualidade, gente, é discutir um viver com qualidade de vida, plenitude. Será que a gente é pleno? Será que a gente está feliz com a nossa vida sexual? Pense você, não responda para mim, mas responda para você. Você consegue ter todos os prazeres que você quer? Você respeita o seu corpo, os seus limites do outro ou da outra? Como essa relação de parceria? Quem você escolhe para ser seu parceiro sexual? Você já vai para uma relação desigual, de culpa, de medo? Você já vai para dominar? Então, gente, são muitas questões que envolvem discutir as infecções sexualmente transmissíveis e a sua saúde mental, a sua saúde sexual, a sua vida sexual. Então, a primeira coisa que eu já digo aqui para nós, para todos nós, para você que está aí, eu sei que daqui a pouco você pode perguntar, eu vou esperar a sua pergunta para a gente dialogar, é que discutir isso é muita conversa, é muita informação, é discutir atitude, comportamento, prática, é desmistificar, é no âmbito da educação sexual. Olha que coisa legal. E a educação sexual, gente, é desde a menor idade, tudo de acordo com a linguagem apropriada para cada ser que a gente está falando. Então, o que a gente está dizendo aqui é que trabalhar essa temática da sexualidade, discutir as ISTs, convida a gente para conversar. E o profissional, a profissional, quando vai atender esse usuário, essa pessoa, esse cidadão que está chegando ali para ser atendido, o que ele vai fazer? Estabelecer vínculo de confiança. Pense em você, como é que a gente fala de nossas coisas íntimas para alguém que a gente não conhece? Não é assim? É difícil você chegar num profissional, pode ser um psicólogo, enfermeiro, assistente social, médico, você vai falar de uma intimidade sua. Você vai falar das suas questões de fórum íntimo. É muito difícil. Então é por isso que a gente discute que para falar de sexualidade, a gente tem que romper com alguns mitos, a gente tem que se abrir e permitir que haja essa troca de informações. Porque a gente discutir sexualidade é no âmbito da prevenção, é também no âmbito do controle de algumas infecções, a gente vai ver bem aqui, daqui a pouco não se assustem não, vocês vão entender melhor sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E a gente também tem que falar de tratamento. Olha o âmbito, eu vou repetir para ficar bem claro. Discutir as infecções sexualmente transmissíveis e discutir a saúde mental dessa pessoa, para que ela viva a plenitude da vida sexual. Tem um lado que é preventivo, tem um lado que é assistencial e tem um lado que é de tratamento por vários profissionais, até depende da necessidade de cada um. Então aqui, gente, né, quando, principalmente você, eu não sei que você que está do outro lado, se você é um profissional, né, de um serviço de saúde, eu não sei que tipo de serviço de saúde você está atendendo, né, porque cada um de nós tem um tipo de serviço que a gente está trabalhando, mas o importante é que nessa discussão de saúde sexual reprodutiva, de saúde da pessoa, a gente tem que olhar na integralidade. É um atendimento transdisciplinar, para além do interdisciplinar. É trans, porque envolve vários profissionais de várias profissões, de várias categorias, cada um ajudando a compreender com o seu olhar, com a sua fala, com o seu saber científico também. Então, discutir sexualidade é discutir a história sexual da pessoa. O que é que ela traz consigo? Né? Como é que ela traz os seus desejos, os seus traumas? Para algumas pessoas pode ser difícil, pode ser um tabu falar sobre isso. Para as outras pessoas pode ser um pouco mais fácil. Então, discutir aspecto de sexualidade envolve uma avaliação, é avaliar cada pessoa na sua singularidade, cada pessoa o seu ser. Se for eu, qual a minha idade, qual a minha história de vida, o que eu já trago para esse momento, eu estou com alguma questão que não foi resolvida, isso está me trazendo um sofrimento. Percebam que eu tenho que entender isso para fazer o melhor manejo. E aí a doutora, daqui a pouco, Amparo, vai falar sobre os manejos, como trabalhar essas questões, né? Porque a gente tem tudo isso já protocolado, tudo isso direitinho, mas o que eu quero aqui que fique bem claro
é que a gente precisa de ajuda de profissionais. Tem profissionais capazes, capacitados, com conhecimento, que conseguem fazer esse vínculo, esse diálogo com o profissional e o usuário, a pessoa que está sendo atendida. Agora, às vezes, a gente só fala do profissional atendendo o usuário. E em casa? E essa relação com o seu filho, com a sua família? Será que não dá para falar sobre a questão da sexualidade? Será que não dá para falar de alguns assuntos ligados à sua saúde? Será que a gente conversa sobre isso? Às vezes a gente não conversa. Às vezes a gente deixa isso para assunto de escola, é isso? Deixa isso para o médico, para a enfermeira. A gente não conversa no seio familiar. Então, essas questões, elas precisam estar na ordem do dia, porque a gente precisa discutir o que eu quero quando eu falo de sexualidade. Eu quero ter uma vida sexual para reprodução? Ainda não, né? Não está na hora, ela respondeu ali. Ou eu quero só para me ter conhecimento, segurança, para mim de igual para igual com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu entendi essa questão quando eu me vejo nesse processo, eu com o outro, né? Nessa discussão da descoberta, das trocas, dos prazeres. E nessa discussão, será que tem algum impacto? Qual o impacto que ter uma infecção sexualmente transmissível tem na vida de uma pessoa? Depende, a resposta é depende. Sabe por quê? Um conjunto de coisas precisam ser analisadas. E que infecção eu estou falando? Como essa doença, que algumas são doenças sexualmente transmissíveis, elas se expressam. Quais são os sinais e sintomas? Tem algumas doenças que elas são de longa duração. Então, imagina, eu não tinha essa doença, passo a ter, o meu corpo está doente nessa parte. E como é que fica a minha cabeça? Como é que eu vou trabalhar essa questão de eu ter minha vida sexual com o meu parceiro, com a minha parceira, estando com uma doença, com uma infecção, que eu não sei quanto tempo vai durar, o seu médico, profissional, enfermeira, já me disse que vai durar bastante tempo, que eu vou ter que conviver com aquilo ali, porque algumas têm recidiva, vou voltar, a doutora vai explicar melhor. Como é que eu discuto isso? Será que eu vou me culpar? Porque eu peguei, né? Eu peguei, estou passando a doença do mundo. Lembra os mitos? Nada disso, isso é do passado. A gente pode discutir, eu peguei a doença do mundo e eu posso culpar o meu companheiro, ele pegou aonde? Ele fez uma traição? Olha o tanto de conceitos e preconceitos que envolve discutir isso. Será que essa questão do relacionamento está firme, está forte, para você discutir isso com o seu parceiro? Então, gente, ainda tem mais. Algumas infecções, algumas que vocês vão ver aqui, estão sem cura ainda. Tem tratamento, mas não tem cura. Isso significa que tem uma outra abordagem multiprofissional. Então, discutir as infecções sexualmente transmissíveis, discutir essa questão no mundo atual, na contemporaneidade, na atualidade, exige olhar para outras coisas. Por exemplo, as questões das violências presentes no nosso mundo. Nós estamos vendo aí, as redes sociais não nos deixam mentir, está mais publicizado, mais público. Então, discutir envolve também a questão das violências. E muitas violências, que eu estou falando agora, a violência sexual, o abuso, sabe, com intolerância, que realmente contamina, que traz uma doença. Isso é outra questão muito séria, multidimensional, que exige profissionais habilitados, serviços. Aí não é só uma pessoa, é uma rede de atendimento. Então, essa questão da violência, até sugiro que tem uma web só sobre isso, né? A questão das violências, tem pessoas que são expertises que podem falar sobre isso. E certamente, gente, discutir no âmbito das infecções sexualmente transmissíveis, violência, certamente que a gente não está falando de brincadeira, a gente está falando de coisa que traz transtorno, que pode trazer impacto, que pode trazer até a questão de episódios psicóticos, sim. Nós estamos falando de uma gravidade, nós estamos falando de elementos, né, que podem trabalhar essa pessoa de tal maneira que ela pode se anular. Então, isso é muito sério. Então, a primeira questão é discutir esse impacto, qual é o impacto que as infecções trazem para a vida, né, mental, para a saúde mental da pessoa, é discutir o que ela está vivendo, o que ela passou por um trauma, ela é vítima de estupro, ela é vítima de alguma questão que trouxe traumas para ela desde a infância, é a pedofilia. Gente, esse tema é muito grande. Então, a gente precisa entender, essa pessoa já tinha alguma questão de transtorno depressivo, de transtorno de personalidade, que se agravou por mais essa outra violência que ela sofreu. Então, as questões, elas podem se somando, por isso que a gente pode chamar outro especialista para conversar e atender essa pessoa na medida da sua necessidade.
Isso é muito grave. A gente está dizendo de coisas que mudou o cotidiano. A pessoa estava bem e ela foi violentada. Essa pessoa estava bem, ela foi estuprada. Essa pessoa estava bem e ela sofreu uma interrupção da sua vida natural, do seu curso natural. E a gente não pode achar isso normal. A gente tem que denunciar, a gente tem que fazer as notificações, tem que fazer o atendimento e dar apoio, acolhida para essa pessoa, independente de quem seja bem ser acolhida. Por isso, nessa questão do impacto, gente, conhecimento é uma palavra de ordem. Qualquer profissional, sei que tem muito nos assistindo, né? Eu vi a lista de vários, quero agradecer sua audiência, né? Sua participação, e você pode daqui a pouco dar a sua opinião, pode fazer algum argumento, né? Porque a gente está falando, mas sem conhecimento a gente não vai poder ajudar essa pessoa. Então a gente tem que ter clareza, firmeza, a gente tem que ter segurança para um manejo adequado. Nós estamos falando de qual IST, para que a gente faça um manejo correto. Então nessa discussão, a nossa ajuda do profissional vai depender daquele contexto em que ele está com aquela pessoa, que ele vai atender especificamente. Outra questão importante é que a gente tem que entender essa pessoa, esse cidadão, esse sujeito, que está na minha frente ali no atendimento multiprofissional, quais são as suas necessidades, quais são os seus medos, quais são os traumas que elas já trazem, quais são as dimensões que ela está apresentando para que o cuidado seja um cuidado apropriado. E aí, gente, eu vou deixar essa palavrinha que para nós da saúde é muito importante. Ressignificar, olhar de outro jeito. A gente não pode continuar fazendo as coisas como se fosse igual para todas as pessoas. Não são. Nessa questão de sexo, da intimidade, né, da vida sexual, é muito complicado. A gente não pode trabalhar igualzinho, dando palestras iguais para todas as pessoas. Não, tem as necessidades individuais. Por isso é muito importante que a gente veja como é que está no ambiente de trabalho, desde a porta de entrada, da acolhida. Como é que essa pessoa é orientada? Pensa uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, foi violentada sexualmente. Aí ela vai ter que dizer para o porteiro que ela foi violentada, que violência em cima de violência. Ela vai ter que dizer para a moça da recepção que ela foi violentada. Depois ela tem que entrar numa fila, já vai o comentário de todo mundo da sala de espera. Gente, é muito sério. Discutir essas questões das infecções acrescidas de violência, a gente tem que reorganizar os processos de trabalho dentro da unidade de saúde. Eu não sei você que está em alguma unidade, que está me ouvindo, me vendo, olhando nesse momento, como é que você vê isso? Mas para nós, a gente entende que a equipe tem que sentar, a equipe tem que discutir a linha de cuidado, porque essa pessoa pode precisar. Por isso, Patrício, né, a gente tem sim as infecções que têm uma correlação direta com a saúde mental. Que a nossa saúde, ela fica abalada e ela pode ser simplesmente, né, uma coisa de sofrimento temporário, transitório, ou pode levar até a um transtorno, a uma questão maior que precisa de um profissional especializado, psicólogo, psiquiatra. Então a gente não está falando de coisa simples, está falando de um contexto que envolve sofrimento, interrupção de uma pessoa que tinha uma vida saudável e que foi afetada por alguma questão. E aí é muito importante discutir a rede de atenção. A gente sabe que isso não é fácil no nosso país, ainda estamos em alguns lugares um pouco mais organizados, para a pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível, que ela quer o quê? Resolver o problema. Ela não quer saber se o nome da rede é RAP, se o nome da rede é materno-infantil, se o nome da rede é uma rede de violência. O que ela quer é ser acolhida, ela quer interromper aquele sofrimento. Então, as nossas unidades, os nossos profissionais, que bom, né, que nós temos vários canais, esse é um canal de diálogo, né, estão buscando as formações, as educações permanentes, estão se habilitando cada vez mais para esse atendimento ser resolutivo. Então, a palavra de ordem aqui é mudar o jeito de fazer. A gente trouxe esse conceito, eu vou ler rapidamente sobre o que é a saúde mental, só para a gente entender como exige muito da gente, tá? Saúde mental pressupõe o adequado manejo, vamos lá junto, né? Vocês vão dando caladinho aí, ó. Saúde mental pressupõe o adequado manejo das situações de vida, inclusive situações de sofrimento psíquico, de modo a não impedir a continuidade de um dia a dia com qualidade e a manutenção das relações afetivas e sociais positivas. Gente, só isso aqui a gente poderia fazer uma aula inteira discutindo. A gente está discutindo a nossa vida com qualidade, os nossos direitos sendo respeitados, a minha relação com o outro, a minha relação íntima e afetiva,
a minha relação no meu contexto social. Olha o tanto de assunto que esse tema nos propõe, nos remete, nos exige pensar. Então, a saúde mental, gente, não é simplesmente a ausência de doença mental. Aqui ninguém está falando, vamos lá para os nossos, por exemplo, eu vou usar um exemplo de uma unidade que é bem conceituada no nosso estado, que faz um excelente trabalho, o Hospital Nina Rodrigues, um hospital específico. Faz um belíssimo trabalho, um tratamento específico daquela patologia mental. Nós estamos discutindo aqui outras questões para além da doença mental e seu tratamento adequado. Nós estamos discutindo que para viver uma vida sexual, para desenvolver a minha sexualidade, o meu relacionamento afetivo, a minha relação com outras pessoas, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter prevenção, eu tenho que saber algumas questões. Por isso é que eu tenho que ser acolhido. É por isso que eu tenho que ter as minhas questões emocionais, as minhas questões subjetivas respondidas. Porque cada um de nós, gente, tem 1000 coisas, 1000 perguntas. Para mim, de um jeito, para você, eu posso interpretar aquele sofrimento como, sei lá, amanhã resolve, uma noite resolve, amanhã de manhã outro dia. Para outras pessoas, aquilo vira um sofrimento maior. Então, gente, discutir infecções sexualmente transmissíveis no âmbito da saúde mental requer uma atenção de muitos olhares, muitos especialistas também, e requer a questão de discutir as instituições. De que unidade nós estamos falando? Nós estamos falando de uma unidade que é um CAPS, que é um centro de atenção? Nós estamos falando da unidade básica? Nós estamos falando de um hospital, de uma urgência emergência? Qual o papel, por exemplo, de uma urgência emergência quando chega uma pessoa que foi vítima de estupro? Qual é essa relação? Para onde ela vai encaminhar? Então, gente, discutir qualquer infecção acrescida de questões que realmente mexe, tira do cotidiano, desarruma, faz com que aquela pessoa se sinta, totalmente afetada, requer uma rede de atenção. Vários serviços sendo chamados para essa discussão e sendo nesse atendimento. A gente está terminando essa primeira parte, vai já para a parte específica das infecções. A gente quer trazer para vocês o que está na ordem do dia da prevenção. Qualquer cidadão, eu convido você, não sei se você, espero que você já conheça essa mandala, eu espero que eu não esteja apresentando pela primeira vez, para ninguém aqui. Espero que todos já tenham visto em algum lugar. Isso aqui, gente, é a palavra de ordem da prevenção para qualquer cidadão, para qualquer pessoa. Também para pessoas que têm, que são portadoras, que estão com alguma infecção sexualmente transmissível. A gente está discutindo aqui um conjunto de medidas, uma estratégia, uma ferramenta a mais, onde na unidade de saúde, sobretudo, mas pode ser em qualquer outro lugar, mas na unidade, qualquer unidade de saúde, qualquer profissional tem que estar habilitado, sabendo trabalhar isso. O que é isso? Nada mais é do que escutar a pessoa, conversar com ela, para que ela fale da sua história, dos seus medos, das suas realidades, e com ela você estabelecer um conjunto de medidas de prevenção. Para o Ministério da Saúde, se você está olhando a rodinha bem no meio, para o Ministério da Saúde, ele diz que tem algumas populações que elas são prioritárias, elas são chaves. Aquelas populações que eu tenho que começar com elas. A prevenção é para todas as pessoas, qualquer idade, mas para as pessoas que são consideradas pela história, pelo seu risco, pelo percentual, fizeram vários estudos no Brasil, a gente tem algumas populações que elas estão com risco acrescido sim. Por exemplo, populações trans, por exemplo, populações gays. Aqui ninguém está dizendo que essas populações estão voltando com essa epidemia peste gay. Não é essa a minha fala, vou repetir. Estou dizendo que o momento atual da epidemia que cresce, sobretudo a doutora vai falar epidemia de sífilis, e aqui eu estou falando HIV, mas essa mandala serve para HIV, para as hepatites virais, para infecções todas, as infecções sexualmente transmissíveis, serve para todas as DSTs, que está dentro das infecções. Então isso aqui é para um conjunto. Esta mandala é uma ferramenta. Como é que eu vou saber se dons de cores? Não é a cor que interessa, interessa que o profissional vai oferecer para você conhecimento e informações e você vai decidir. Por exemplo, qual é o primeiro padrão ouro que a gente fala em prevenção? Quem lembra? Primeira coisa que eu falo em prevenção de doença sexualmente transmissível, de infecção. Qual é a primeira? Usar? Isso, usar a camisinha. O preservativo está bem ali, é o padrão ouro. Nós temos que usar. Eu uso, eu não sei você, eu uso, eu entendi desde cedo que não era só um método para mim não ter menino. Eu estou falando da minha realidade. Hoje eu entendo que é um método de barreira
porque eu não quero ter doença nem infecção sexualmente transmissível. Então, discutir a prevenção combinada é dar várias opções. Por exemplo, ali tem a questão da vacinação. Será que a sua vacina está em dias? Como é que está a sua vacina? E a vacina para hepatite? Será que está em dia? Será que você sabe que tem a vacina para hepatite? Hepatite é uma infecção sexualmente transmissível. Será que está ok? E teste de HIV, você já fez algum? Você sabe se você correu algum risco? Para o Ministério, uma única transa, eu vou repetir. Para o Ministério, uma única transa sem camisinha, você estava vulnerável, você correu risco. Então, você precisa tomar atitude. Então, discutir aquilo ali, gente, eu até sugiro que façam, vocês cobrem, né? O departamento sugira, porque é muita coisa dentro dessa mandala. Então, fazer teste, usar camisinha, a redução do danos. Aí, Patrícia, ó, várias questões, a gente nem falou. Na questão das infecções sexualmente transmissíveis, o uso abusivo de álcool e outras drogas tem uma correlação direta. Vai afetar a questão da saúde mental, vai afetar e vai trazer, corre sim o risco de ter alguma infecção sexualmente transmissível, porque está desprotegido. Então, essas questões de redução de dano, essa questão do tratamento, vocês sabiam que no Brasil a gente já pode tomar um remédio antirretroviral sem nem estar com HIV? Pode sim, é uma questão que está se organizando a rede. Isso a gente pode discutir depois como uma profilaxia antes de ficar doente, se você é uma pessoa que tem determinados critérios, determinados meios que o Ministério diz que você já sabe que você vai correr aquele risco, então você pode também, só que você vai ser orientado, porque você vai tomar antirretroviral, muito sério, com muitos efeitos colaterais. Mas já pode tratar antes de ficar com HIV. E quem está com HIV continua se tratando também. Então, discutir, gente, a questão da mandala, que a gente chama mandala de prevenção, é um conjunto de medidas que eu escolho, você escolhe, qual é melhor para o meu perfil. Que risco eu estou correndo? Será que só usar camisinha está bom? Ou não, eu tenho que testar? Não, eu tenho que vacinar também? Não, eu estou uma gestante, Quando é gestante, qual é o comportamento e o atendimento que ela merece, ela precisa. Então, gente, discutir IST e as questões da saúde mental significa você estar seguro, ter um conjunto de informações para que você decida sobre a sua vida de forma segura. Com muita informação, por isso a gente diz que é educação em saúde, por isso que a gente diz que é educação permanente. Só essa mandala exige você estudar muito, porque a gente está falando ofertar, conversar sobre esse apoio emocional, conversar sobre qual o melhor manejo para você fazer sua prevenção. Então, nessa discussão aqui, a gente vai só encerrando.